Tempo Pet. Tempo Pet. Aqui na Tempo FM. Vamos nós agora, vamos começar a trocar essa ideia sobre esses assuntos que cada dia mais trazem dúvidas e são tão frequentes na rotina dos nossos consultórios. Então, queria começar conversando com a doutora Liv, falando um pouquinho sobre dermatologia. Vamos lá, doutora, eu queria entender um pouquinho assim, hoje a nossa casuística é muito complexa e chega muita coisa. E a principal queixa é, meu pet, meu cão, meu gato está coçando. E aí a gente vê nesse mundo da coceira, o que a gente pode falar sobre essa coceira, o que é a coceira, por onde é que nós podemos ir nesse contexto? Pronto, bom dia Rodrigo, bom dia Leandro. Realmente hoje o número de pets cresceu muito, né? Hoje quase todo mundo tem um pet na família, então consequentemente alguns problemas acabam vindo em conjunto com a grande quantidade de pacientes que a gente tem. Os problemas dermatológicos acabam acompanhando esse número crescente de pets, porque a maioria deles vai ter uma base genética. Então, acaba que, devido à grande quantidade agora que a gente tem, consequentemente, eu vou ter mais pacientes com algum problema dermatológico, certo? Com relação à coceira, com relação a problemas de pele, é sempre importante a gente estar atento ao dia a dia do pet, certo? Se tem sempre uma orelhinha que está mais irritada, que tem um mau cheiro, uma patinha que lambe um pouco mais, se aparece alguma feridinha no corpo, e sempre acompanhando se isso é algo leve, moderado ou se já está mais intenso, porque isso vai afetar a nossa condução do caso. Certo? Se eu tenho aquele paciente que já começa com algo leve, que eu noto que já é persistente, eu já consigo abordar de uma forma mais rápida, um tratamento mais leve, uma abordagem mais básica, digamos assim, diferente daquele paciente que eu já pego, às vezes, com muitas alterações crônicas, uma pele já muito sensibilizada, que vai demandar mais tempo e um tratamento mais complexo. Interessante a gente falar também que o problema de pele, a coceira, ela não é só, é fungo, ou é sarna, ou sei lá, alergia alimentar. E a gente pode hoje variar e andar num mundo muito amplo, porque a alimentação que o pet come pode dar coceira. Sim. Uma sarna pode dar coceira, fungo pode dar coceira. E são problemas que alguns são mais frequentes e outros não. Por exemplo, o que é mais frequente hoje na tua rotina que dá coceira? Alergia alimentar, fungo, sarna? Então, eu acho interessante isso. Realmente, de hoje a gente tem a dermatologia veterinária, porque acaba sendo um atendimento um pouco diferenciado. Durante o atendimento, eu já consigo fazer alguns exames no consultório e esses exames acabam já direcionando melhor o meu tratamento, já direcionam melhor a minha abordagem. Hoje, na prática, certo? A maior parte da rotina realmente são as doenças alérgicas. Assim como eu comentei no começo, são as doenças que vão estar um pouco mais atreladas à questão genética, aquela sensibilidade que o paciente já tem, e certo? É de difícil tratamento. E não é de difícil tratamento. Entender que são doenças que eu não vou ter uma cura. Eu vou buscar um controle, eu vou buscar uma manutenção. Então, eu não vou chegar, tratar e resolver ali em 1, 2 atendimentos. É aquele paciente que constantemente vai ter que ir no consultório, eu vou precisar fazer algum ajuste na prescrição, vai precisar sempre de um acompanhamento mais próximo, digamos assim. E, na verdade, também vai precisar de uma contrapartida bem próxima do tutor. Com que vai certeza. ter que seguir as orientações. Com certeza. Como o pet é totalmente dependente da gente, ele é nossa responsabilidade, acaba que a maior parte do tratamento eu vou realmente depender do tutor estar realizando tudo conforme a prescrição. Mas se tornando ali para o assunto realmente de o que a gente mais pega no consultório, realmente a doença alérgica hoje é a nossa maior casuística, é a nossa maior incidência. A gente tem muitas raças predispostas, mas em alguns momentos, a depender principalmente de manejo de rotina, de acesso à rua, contato com outros animais, eu posso ter também a presença das doenças parasitárias,
áreas, além da presença do fungo, da presença do carrapato, de uma sarna, que a gente pensa que não, a gente pensa que hoje em dia isso quase não aparece mais, mas aparece. E justamente pelo fato de, às vezes, eu conseguir fazer o exame ali já no ato da consulta, a gente já consegue direcionar melhor a condução do caso. E eu posso polemizar um pouquinho? Vamos lá. Vamos lá, vamos polemizar. Doutora, estava falando então que a maior casuística seriam as dermatites de fundo alérgico. Tratamento sempre corticoide? Não. Porque é isso que a gente vê com frequência. Exatamente. Realmente, o corticoide ele vai ser uma medicação ótima. Não só na dermatologia, mas enfim, para outras áreas também. Mas a gente tem que saber usar, assim como qualquer outra medicação. Não só o corticoide, mas hoje a gente conta com outras opções de medicação que às vezes a gente consegue aplicar no consultório, vende facilmente, mas a gente tem que saber o momento de utilizar, o tempo de uso e realmente como utilizar naquele tipo de paciente. E se é necessário, Exatamente. Né? Cada caso é um caso. Realmente, na dermatologia, a gente não tem receita de bolo para nada. Para nada. Às vezes o paciente pode até parecer com o outro, mas o tratamento vai ser completamente diferente. Bom, vamos lá. Então, eu queria continuar falando sobre esses cuidados veterinários e essa casuística mais comum. E queria falar um pouquinho sobre oftalmologia veterinária, que normalmente chegam no consultório da gente e dizem: ah, doutor, o olho do meu cãozinho tá vermelhinho, dá uma olhadinha. Não é assim que funciona, doutora? Exatamente. Queria começar dando bom dia, doutor Rodrigo, bom dia, Leandro, agradecendo pelo convite. É uma honra dividir esse momento aqui com vocês, com essa equipe que eu tanto gosto de trabalhar. E realmente hoje em dia a oftalmologia tem crescido cada vez mais por ser uma especialidade que tem uma demanda altíssima, por ter uma incidência muito alta em certas raças, da mesma forma como a gente conversou mais cedo no bloco da doutora Liv. Então, hoje em dia, a gente tem uma incidência de braquicefálicos, que são os cães que têm o nariz mais achatado, muito alta nas famílias. Então, a gente tem uma incidência de problemas dermatológicos e oftalmológicos muito alta nessas raças. E a gente acaba recebendo constantemente, na rotina clínica geral mesmo, queixas oftalmológicas, que por muitas vezes, até assim, por ser uma coisa tão rotineira, é levado como algo normal. Tanto pelos tutores como por alguns profissionais, por ser algo que a gente vê constantemente na rotina. E eu acho que os especialistas eles estão vindo justamente para mostrar que muitas dessas alterações, que por muitas vezes passam despercebidas, às vezes acabam caindo como algo rotineiro, são sinais clínicos muito importantes de serem avaliados e que a gente tem sim que dar muita importância e tem sim que tratar, porque querendo ou não, é a visão do nosso animal. Então é algo que traz uma qualidade de vida muito alta e que tem uma influência muito grande na vida do animal. Então a gente está aqui justamente para garantir que eles tenham sempre a visão preservada, sempre conforto ocular e trazer realmente a qualidade de vida. Interessante a gente falar, porque quando a gente fala, não é só um olhinho vermelho. Uhum. As doenças oftalmológicas na veterinária, elas são semelhantes às humanas. Então nós temos os glaucomas, cataratas, conjuntivites, perfurações oculares, as cegueiras, enfim, todas as doenças que os seres humanos têm, os pets acabam tendo Sim. também. Só que com difícil diagnóstico, porque eles Exatamente. Não falam, não é assim? Exatamente. Então, assim, hoje em dia nós temos uma incidência de alterações muito semelhantes à dos seres humanos, porque, querendo ou não, é um sistema que é muito semelhante ao do ser humano, e a gente vê alterações muito parecidas, como catarata, conjuntivite, úlceras de córnea, que na nossa rotina são as alterações que a gente mais encontra, que são as lesões corneanas, as que trazem os sinais clínicos mais característicos, mas querendo ou não, a oftalmologia é uma especialidade que ela demanda uma certa tecnologia mais avançada, que por muitas vezes é assim, essencial para o diagnóstico, e isso acaba dificultando um pouco o diagnóstico de algumas alterações na nossa rotina clínica pela falta desses aparelhos no clínico geral, mas que hoje em dia, graças a Deus, os especialistas estão cada vez aumentando, justamente para que a gente consiga diagnosticar, tratar
e prevenir essas alterações. Falando um pouquinho sobre úlcera de córnea, que você comentou agora, é uma casuística muito comum. Sim. E a gente entende hoje, no nosso meio, que é um problema que ele tem que ser tratado de maneira muito rápida, porque uma úlcera de córnea, se não for tratada adequadamente, pode perfurar o olho. Exatamente. E uma casuística muito comum que eu queria que você comentasse, era o seguinte: normalmente a gente encontra com frequência, meu cãozinho foi ali tomar um banho e depois que voltou do banho, voltou com o olhinho fechado e não abre. Principalmente essas raças, Shih Tzu, Lhasa, Bulldogs, enfim. Comenta um pouquinho sobre essa questão e qual a conduta que deve ser tomada de maneira rápida. Então, as úlceras de córnea, elas são nada mais do que lesões na córnea, que é o tecido mais externo do olho. Então, de uma forma mais corriqueira, ela é como se fosse uma lesão de pele, sendo que no olho. Então, como os braquicefálicos, que são essas raças que a gente já comentou anteriormente, o Shih Tzu, o Pug, o Bulldog, eles têm o globo ocular mais exposto pela conformação realmente do crânio, do focinho, eles acabam sendo mais predispostos a desenvolver essas alterações pelo olho estar menos protegido. Então, a gente vê com muita frequência esses sinais clínicos de vermelhidão, desconforto, o olho mais fechado, coceira, presença de secreção esverdeada, e tudo isso pode ser sim um indicativo do paciente ter uma lesão de córnea. Como o Dr. Rodrigo comentou agora há pouco, realmente quanto antes a gente iniciar o tratamento, melhor, porque querendo ou não é uma alteração que ela pode evoluir muito rápido e ela pode evoluir de uma forma que vai trazer uma repercussão ocular bem severa. Então, úlceras de córnea, elas podem sim ser tratadas de forma clínica. Então, a gente pegando uma úlcera de córnea superficial, no início da alteração a gente consegue tratar com tratamento clínico e a gente consegue, por muitas vezes, solucionar o problema. Mas naqueles casos em que o tutor realmente acaba achando que é algo rotineiro do paciente, porque essas raças tendem a ter irritação ocular, secreção, então acaba que vai deixando. Quando chega no consultório já está num quadro bem mais avançado e muitas vezes a gente precisa entrar no procedimento cirúrgico para a correção dessas alterações. Então, o que eu sempre gosto de recomendar é: tem um paciente Shih Tzu, um paciente Pug, sempre esteja atento a essas alterações, porque quanto antes a gente tratar, melhor. A gente consegue trazer um tratamento mais rápido, um tratamento mais simples e a gente consegue solucionar o problema sem precisar entrar num procedimento cirúrgico. A gente tem uma pergunta aqui, Dr. Rodrigo, de um ouvinte chamado, deixa eu ver aqui o nome dele, é o Sérgio Franco. O Sérgio está sempre participando aqui do programa, né? Vamos ouvir a pergunta dele? Vamos lá. Ele quer saber o seguinte: bom dia, a leishmaniose visceral ou calazar já é endêmica em Fortaleza há algumas décadas. Qual a correlação que vocês fazem de problemas de pele com a leishmaniose e a conduta a ser levada em conta no caso de um animal que está sendo tratado? Parabéns, Dr. Rodrigo, de manhã na corrida e agora dividindo seus conhecimentos com a gente. Parabéns, Tempo Pet. Muito obrigado aí pela pergunta, Sérgio. Dr. Rodrigo. Bom, é isso aí, né? A gente tem que se dividir em tudo. O exercício também faz parte da saúde mental. Pois é, aí, atleta, né? Dr. Rodrigo também. É importante manter a saúde mental em dia, a saúde física e passando conhecimento também. Bom, mas a pergunta é uma pergunta extremamente pertinente porque traz à tona um assunto que continua sendo muito comum na clínica veterinária, que é a leishmaniose. Então, a leishmaniose, ou calazar, como queiram, mas o nome mais correto hoje em dia seria leishmaniose, é um problema que não só traz correlação com a pele, mas também com o olho. Acredito que a doutora Lia também pode comentar alguma coisa a respeito. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, doutora. O que é que a gente encontra na leishmaniose ligada à pele, em termos de diagnóstico, em termos de tratamento e conduta? Pronto. Realmente a gente lida muito na rotina, infelizmente. Apesar dos meios de prevenção, dos meios de proteção, a gente mora realmente numa área endêmica, tá? Mas geralmente no consultório eu acabo tendo dois tipos de paciente com a leishmaniose. Aquele que já tem a doença e chega com alterações crônicas de pele. Lembrar que a leishmaniose, se às vezes não bem controlada, ou no momento em que ela tá ali muito ativa, ela vai causar uma inflamação muito geral e, infelizmente, pode gerar muitas consequências de sensibilidade na pele. E o outro tipo de caso é aquele paciente que, às vezes, chega com uma lesão crônica, que já foi tratada várias vezes, mas quando você vai avaliar o paciente como um todo,
você acaba chegando no diagnóstico da leishmaniose, certo? Geralmente são pacientes que vão ter alterações mais inflamatórias. Tem alguns locais específicos no corpo onde a gente costuma observar lesões muito características, na ponta das orelhas, focinho, nas patinhas, ao redor das unhas. Às vezes eu tenho aquela lesão no corpo onde eu não vou ter um quadro infeccioso associado, mas que ela está lá sempre presente e às vezes de uma cicatrização muito difícil, ou de uma melhora que, enfim, às vezes com um tratamento básico que outro veterinário fez, eu não consigo chegar num resultado esperado. Mas a gente pode sim ter o problema de pele relacionado à leishmaniose, certo? E ficar sempre atento e sempre manter pelo menos um check-up com relação a isso do pet em dia. Ainda falando sobre leishmaniose, quais são os principais links entre leishmaniose e oftalmologia? O que a gente pode encontrar de maior frequência, doutora Lia? Então, a oftalmologia em relação à leishmaniose é muito interessante porque a gente pode ter tanto um quadro inicial em que as alterações oftalmológicas, elas inclusive levam ao diagnóstico da leishmaniose, e a gente também tem o quadro dos pacientes que já vêm fazendo tratamento para leishmaniose, já vêm com o diagnóstico, já vêm apresentando alterações ao longo do tratamento e apresentam a repercussão ocular. Então, os principais sinais que a gente observa é um quadro chamado de uveíte, que é nada mais do que a inflamação da úvea, que é a maior parte do globo ocular. Então, é uma alteração que traz um aspecto de olho de vidro, que a gente chama, que realmente o olho fica com um aspecto bem azulado, bem opaco, perde o brilho natural do olho e geralmente traz vermelhidão na esclera, que é a parte branca do olho. Então a gente vê realmente um olho constantemente inflamado, porque querendo ou não, a leishmaniose é uma alteração que inflama o corpo como um todo. Inflama a pele, inflama os órgãos internos e vem a inflamar os olhos também. Então aquele olhinho vermelhinho não é muitas vezes só um olhinho vermelhinho. Exatamente. Né? Um olho vermelho é a alteração que pode ser qualquer coisa na oftalmologia. Então a gente sempre tem que correlacionar com o quadro clínico do paciente. Então, a oftalmologia, ela também está muito ligada com o quadro geral do paciente. Então, a gente sempre fala que o olho é a janela do restante do corpo. Então, ele sempre vai trazer alterações que vão dizer algo sobre o que está acontecendo de forma geral com o paciente. Lívia, ainda sobre a dermatologia ligada à leishmania. Acredito que seja comum ser feito algum tipo de diagnóstico por biópsia de pele. Como é que funciona isso? Às vezes você tem aquele paciente que tem um nódulo simples, uma lesão simples de pele, mas você não consegue um tratamento eficaz e faz uma biópsia e encontra um diagnóstico. Como é que funciona isso? Isso. A leishmaniose, hoje a gente conta com várias formas de diagnóstico para ela. Eu posso ter o diagnóstico sistêmico ali, digamos, onde eu vou fazer a coleta de sangue, onde eu vou fazer uma punção de medula, mas quando às vezes eu tenho aquele paciente que clinicamente tem até um bom aspecto, aquele paciente que tem um aspecto saudável, que tá bem, mas que eu noto uma lesão persistente, não necessariamente um nódulo, mas que eu posso ter uma lesão de pele mais inflamada, às vezes ao redor do olho, às vezes pertinho da pata, eu posso fazer esse diagnóstico através da citologia, certo? Onde, enfim, a gente tem os métodos de coleta, mas eu também posso fazer através da biópsia. E aí, nesse caso, eu não vou ter o diagnóstico pelo anticorpo, nada assim do tipo. Eu vou encontrar o parasita em si. Isso pode acontecer, às vezes, quando, por exemplo, o paciente leva uma picada e pode ter ali o micro-organismo inoculado somente naquele local. E, às vezes, não ter ali a doença sistêmica. Mas também não impede de já ter uma evolução geral, tá? Mas a gente pode ter o diagnóstico da leishmaniose na pele através da citologia e através da biópsia. E isso é frequente? Isso é frequente. A gente até já teve alguns pacientes em comum, né? Você já teve paciente que, enfim, acabou encontrando leishmania em um nódulo simples, um nódulo de gordura, que muitas vezes é passado batido para muitos veterinários, né? Às vezes até para o tutor. É um nódulo simples, não é nada demais, e você funciona. Tudo a gente tem que investigar, a gente não espera, a gente não fica, vamos só acompanhar. Tem que investigar o porquê daquilo estar ali e o que a gente pode encontrar. Porque pode surpreender e precisar de um tratamento mais direcionado. Show. Queria tocar num assunto, Lia,
que é bem hoje frequente também, que é a questão da catarata. E é uma doença, um problema oftálmico comum. Eu queria entender um pouquinho sobre a catarata. Tem colírio para tratar a catarata ou somente a cirurgia é a resolução? Então, essa é uma polêmica da oftalmologia veterinária, porque os veterinários que têm um protocolo um pouco mais antigo ainda acabam trazendo essa verdade de que a catarata pode ser tratada de forma clínica, mas infelizmente é uma alteração que ela é exclusivamente cirúrgica. Então a catarata ela é semelhante, até posso dizer igual, no ser humano, e a gente só consegue fazer a remoção do problema de uma forma cirúrgica. O tratamento clínico, ele serve para tratar as alterações secundárias à catarata. Então, ele não vai solucionar o problema, mas ele vai auxiliar no tratamento cirúrgico. Mas hoje em dia a gente tem o mesmo processo, a mesma tecnologia que a oftalmologia humana possui. Então, a cirurgia ela já é uma realidade hoje na veterinária e a gente faz a implantação de lente intraocular e a gente traz de volta a visão para o paciente, que é o grande intuito da cirurgia da catarata. Queria aproveitar esse último bloco rapidinho e a gente fazer um bate-bola, um link que a gente acha que não existe, mas que existe entre dermatologia e oftalmologia. Então vamos lá, não sei quem vai começar. Problemas oftálmicos podem ser gerados por problema de pele? Como é que funciona isso? Assim, são duas especialidades que sempre andam muito em conjunto. Eu acho que principalmente pelo fato delas dividirem um sistema, que é realmente o sistema da pele, que integra a pálpebra, que também faz parte do sistema oftalmológico. Então a gente sempre tem que trabalhar em conjunto por conta dessa conexão e por conta da grande incidência de problemas dermatológicos e oftalmológicos nas mesmas raças. Shih Tzu, Pug, Bulldog, eles tendem a ter alterações oftalmológicas e dermatológicas por muitas vezes ao mesmo tempo. Então a gente sempre trabalha em parceria porque a gente tem que manejar esse paciente juntas para que as duas alterações sejam tratadas em conjunto. Exatamente. Eu e a Lia, a gente costuma dividir muito paciente, né? Às vezes ela atende um paciente inicialmente, já vê que tem uma sensibilidade de pele, me encaminha e vice-versa. Mas eu posso ter aquele paciente que às vezes não tem um problema oftálmico e devido a uma irritação de pele mais intensa, devido a um quadro alérgico que se agravou, devido a alguma sensibilidade, eu posso ter sim a evolução para um quadro oftalmológico. A gente tem as blefarites, a própria úlcera de córnea, que eu vou ter o trauma ali às vezes envolvido, eu vou ter a irritação devido a um shampoo, por exemplo, que caiu no olhinho do pet, eu posso sim ter uma consequência de algo que inicialmente era um problema de pele e que acabou evoluindo para um problema oftalmológico. Acaba que às vezes eu também tenho aquele paciente que sempre tem uma irritação recorrente nos olhos, um olhinho sempre muito sensível, sempre com secreção. Eu costumo sempre encaminhar para uma avaliação com oftalmologista, porque tem coisas que realmente a doutora Lia, ela vai ter o que ela comentou dos aparelhos, onde ela vai conseguir ver se tem um cílio mal posicionado, que pode causar uma irritação frequente, se a produção da lágrima do paciente está adequada ou não, porque um olho seco, a gente sabe que coça, que irrita, certo? Então a gente acaba dividindo muito esse tipo de paciente. E eu acho Vamos lá. E eu acho que o grande centro disso tudo é a coceira, que eu acho que é o principal sinal clínico da dermatologia e que acaba trazendo esse link muito grande para a oftalmologia, porque querendo ou não, gera coceira na região dos olhos e na região periocular, que a gente sempre tem que tentar identificar. Essa coceira tá vindo da pele, tá vindo do olho, é um conjunto das duas alterações, então a gente sempre tem que estar trabalhando junto para tentar estabilizar as duas alterações. É importante a gente falar sobre isso porque hoje a amplitude da medicina veterinária ela vai muito além do que se imaginava antigamente. Então os problemas eles estão cada vez mais seccionados e direcionados. Então tem o oftalmo, tem o dermato, tem o anestesista, tem o ortopedista, enfim. As especialidades elas acabam estando aí para poder identificar esses problemas e tratar de maneira mais adequada. Não esquecendo que, obviamente, tem que haver um link entre as especialidades e quanto mais a gente poder trabalhar junto, melhor. E essa é uma das características e qualidades da Guararapes Vet Center, porque a gente consegue conversar
entre nós, a gente consegue chegar a um consenso, discutir os casos e consegue direcionar muito bem esse tratamento, fazendo com que a gente tenha um final adequado e o melhor bem-estar possível para os pets. Eu acho que isso é o que é importante. É isso aí, Leandro. Isso aí, doutor Rodrigo. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu? Cada profissional mais competente que o outro aqui, né? Todo mundo em harmonia, uma equipe muito bem dinâmica, muito bem engajada, né? Esse dinamismo é importante exatamente para poder a gente prestar o melhor tipo de serviço possível. Sim. E, obviamente, a importância da gente sempre estar estudando, sempre estar reciclando, para poder trazer os tratamentos mais modernos e as condutas mais adequadas para os pets, né? As meninas também da equipe estão aí sempre nessa rotina e nos apoiando nesse sentido. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Se vocês quiserem deixar os contatos também, Instagram, WhatsApp, fiquem à vontade, meninas. Pronto, o meu Instagram é @livruiz, certo? Que nem fala, mesmo com mais um Z no final. A gente atende na Guararapes Vet Center. O atendimento de preferência, eu recomendo que seja agendado, porque é um atendimento que vai demandar bastante conversa, a gente tira muita dúvida, melhora manejo em casa, mas quem precisar pode me procurar por lá, e eu que vou estar sempre à disposição. Muito bem, você, Lia? Meu Instagram é @liarodrigues_. E os atendimentos de oftalmologia eu presto em alguns hospitais aqui em Fortaleza. E atualmente eu pretendo iniciar esses atendimentos posteriormente também na Guararapes Vet Center, onde eu já trabalho há um bom tempo, onde eu cresci muito como pessoa e como profissional, graças a Deus. Comecei como estagiária, tanto do Dr. Rodrigo como da doutora Liv, e hoje, graças a Deus, estou na equipe como veterinária, que era, querendo ou não, um grande sonho. E, se Deus quiser, vou estar logo menos como especialista também. E eu também faço atendimento no Hospital Simvet e no Hospital Vet Intensivo, por hora marcada e também por ordem de chegada. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu? Bom, o Tempo Pet está terminando. Tivemos hoje como convidadas as médicas Lia Rodrigues e Liv Ruiz, como mediador Dr. Rodrigo Macambira, sócio do Hospital Veterinário Guararapes Vet Center. Muito obrigado aí mais uma vez pelas presenças. Fiquei muito feliz em conhecê-las, né? Parabéns pelo trabalho de verdade aí e parabéns, Dr. Rodrigo, por essa equipe tão maravilhosa. Eu que agradeço a oportunidade e quem quiser me seguir também no Instagram, segue lá, Macambira. Tá bom? Vai ser um prazer estar respondendo qualquer dúvida, qualquer oportunidade, qualquer situação que possa surgir. A gente também pode responder por lá, Leandro. Muito bem, então, sábado que vem, nosso novo encontro aqui, né, no Tempo Pet, a partir das 10 horas da manhã. Muito obrigado mais uma vez a vocês pelas presenças e a você que ficou aí na nossa audiência também, participando e ouvindo aqui o nosso programa, né? O Tempo Pet tem um oferecimento do Hospital Veterinário Guararapes Vet Center, um mundo de cuidados para o seu pet, consultas e exames, tudo num só lugar. Hospital Guararapes Vet Center, cuidando do seu pet com muito amor. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Até sábado que vem com